Se você não conhece profundamente a história do homem mais forte relatado na Bíblia, escrito no livro de Juízes, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes sobre a vida de Sansão. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso, o Senhor permitiu que os filisteus os dominassem durante 40 anos. Na cidade de Zora, havia um homem chamado Manoá, que pertencia à tribo de Dan. Manoá e sua esposa não podiam ter filhos. Um certo dia, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: "Até agora você não conseguiu ter filhos, mas você vai engravidar e terá um filho. Contudo", disse o anjo, "você deverá ser cuidadosa. Não tome vinho, nem nenhuma bebida forte, nem coma nenhum alimento impuro. Pois assim, você vai ter um filho que será consagrado a Deus como narizeu, mesmo antes de nascer. Por isso, também nunca deverá cortar o cabelo dele, e quando crescer seu filho, vai libertar o povo de Israel da mão dos filisteus." A mulher então correu ao encontro do seu marido e lhe disse: "Veio a mim um homem de Deus. Era muito impressionante, parecia um anjo de Deus. Eu não lhe perguntei de onde era e ele não me disse o seu nome. A única coisa que ele me disse foi que eu ficaria grávida de um menino. E ele também me disse que eu não deveria beber vinho, nem bebidas fermentadas, nem comer alimentos impuros, porque meu filho seria um narizeu dedicado a Deus mesmo antes de nascer, até o dia que morresse." Então Manoá fez uma oração ao Senhor, pedindo para que o Senhor enviasse o homem novamente para dizer a ele o que deveria fazer pelo menino que Deus disse que iria nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo do Senhor voltou a aparecer à mulher quando ela estava sentada no campo, mas Manoá não estava com sua esposa nessa hora. Quando viu o homem novamente, a mulher saiu correndo para avisar o seu marido e disse: "Veja, o homem que veio da outra vez voltou a aparecer." Manoá se levantou na hora e seguiu sua esposa até onde estava o homem e disse: "É você que tem falado com esta mulher?" E o homem respondeu: "Sim, sou eu." Manoá disse a ele: "Quando nosso filho irá nascer e como será a vida dele? O que nós devemos fazer?" E o anjo respondeu: "Sua esposa deve fazer tudo o que lhe disse." Manoá então disse ao anjo do Senhor: "Nós gostaríamos que o Senhor ficasse um pouco mais. Queremos preparar um cabrito para que você coma." E o anjo do Senhor respondeu: "Eu posso ficar, mas não vou comer o que me deem. Se quiserem preparar algo, então ofereçam isso ao Senhor como um sacrifício queimado completamente." Manoá até então não entendia que esse homem era na realidade um anjo do Senhor. Então ele perguntou qual era o seu nome, para que eles pudessem lhe agradecer quando a criança nascesse. Mas o anjo do Senhor não quis revelar seu nome e disse que isso era um mistério divino. Depois disso, Manoá matou um cabrito e o ofereceu junto com uma oferta de cereal. Essa oferta o fez para o Senhor. Então o anjo fez um milagre perante Manoá e sua esposa. Manoá e sua esposa estavam observando o que acontecia. À medida que as chamas iam crescendo no altar, o anjo do Senhor ia subindo ao céu com o fogo. Quando Manoá e sua esposa viram isso, se prostraram, tocando o chão com a sua face. E só aí Manoá entendeu que esse homem era na realidade o anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor nunca mais voltou a aparecer para eles. Manoá ficou assustado e disse à sua esposa: "Vimos a Deus, certamente vamos morrer por isso." Mas a sua esposa o respondeu: "O Senhor não quer nos matar, senão não teria aceitado nossa oferta do cabrito e a oferta de cereal, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria falado nada." Passado ali algum tempo, a mulher engravidou e teve um menino.
e o chamou Sansão, e o criou sobre as leis e bênçãos de Deus. Conforme Sansão ia crescendo, o poder de Deus ia se manifestando nele, e desde criança, Sansão já demonstrava uma força sobre-humana, e isso foi chamando a atenção de todos que estavam ao seu redor, crendo ainda mais que ele era escolhido de Deus para lutar contra os filisteus. O casamento de Sansão. Sansão cresceu e foi à cidade de Tina e viu ali uma mulher filisteia. Quando Sansão regressou para sua casa, disse aos seus pais que havia visto uma mulher filisteia em Tina e que queria se casar com ela. Obviamente, os pais de Sansão não aprovaram sua ideia de querer uma mulher filisteia e disseram para ele escolher uma entre toda Israel. Porém, Sansão não deu ouvido aos seus pais e pediu para trazer aquela mulher que era ela que lhe agradava. Os pais de Sansão não sabiam que o Senhor queria que isso acontecesse. Deus estava procurando uma forma de fazer alguma coisa contra os filisteus, pois nesse tempo os filisteus dominavam Israel. Então, Sansão foi de novo a Tina com seus pais. Sansão estava nas vinhas de Tina, quando veio até ele um leão rugindo e o atacou. Nessa hora, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, dando-lhe um grande poder. Sansão então matou o leão com suas próprias mãos, sem usar nenhuma arma. Para Sansão, foi tão fácil matar o leão que parecia como se tivesse matado um cabrito pequeno. Alguns dias se passaram e Sansão regressou para casar-se com aquela mulher. Pelo caminho, Sansão parou para ver o leão morto e ficou surpreso. Havia nele um enxame de abelhas e mel no corpo do leão. Sansão tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando chegou à sua casa, repartiu o mel com seus pais e eles também comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão morto. O pai de Sansão foi até a casa da mulher filisteia e, como era de costume que o noivo oferecesse uma festa, Sansão deu ali uma festa. Quando os filisteus viram que Sansão estava fazendo uma festa, enviaram 30 homens para acompanhá-lo. Sansão disse aos 30 homens: "Essa festa vai durar 7 dias. Eu vou lhes contar um enigma. Se vocês o puderem resolver durante o tempo que dure a festa, então lhes darei 30 roupas de linho e 30 mudas de roupa. Porém, se vocês não acharem a resposta, então vocês me darão 30 roupas de linho e 30 mudas de roupa." E assim, os homens aceitaram a aposta. Sansão então lançou o enigma, dizendo: "Do que come, saiu comida, e do que era forte, saiu doçura." Os 30 homens tentaram encontrar a resposta durante 3 dias, mas não conseguiram adivinhar. Já no 4º dia, os homens disseram à esposa de Sansão: "Por acaso nos convidou aqui para nos tornar pobres? Ajude a nós a enganar o seu marido, para que nos diga a resposta do enigma. Se você não fizer isso, queimaremos a casa do seu pai com você junto." A mulher aproximou-se de Sansão e, chorando, disse: "Você não me quer, você me odeia. Como pode você dizer o enigma ao meu povo e não me contar a resposta?" E Sansão respondeu a ela: "Não falei a resposta nem para o meu pai nem para minha mãe, tampouco tenho que dizer a você." A mulher chorou durante o resto dos dias que durou a festa e continuou incomodando seu marido para que lhe falasse a resposta. Finalmente, no 7º dia, Sansão lhe deu a resposta. A mulher saiu e foi correndo explicar a resposta para o seu povo. Antes do entardecer do 7º dia, os 30 homens tinham a resposta. Os homens foram onde estava Sansão e disseram a ele: "O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que um leão?" E Sansão, percebendo na hora
que sua mulher é quem tinha dado a resposta aos filisteus, respondeu: se não tivessem arado com a minha novilha, não teriam encontrado a resposta. Nessa hora, o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, o qual foi a Ascalon e matou 30 homens filisteus, como um ato de vingança. Sansão então pegou as roupas dos mortos e as deu aos 30 homens que tinham adivinhado o enigma. Depois foi para a casa dos seus pais. O pai da mulher de Sansão deu ela como esposa a um amigo de Sansão. Depois de um tempo, na época da colheita de trigo, Sansão foi visitar sua esposa e levou um cabrito de presente. Mas ao chegar na casa dela, seu pai não deixou que ele entrasse e disse: pensei que você a odiasse, por isso deixei que se casasse com um dos seus amigos e propôs que Sansão se casasse com sua irmã mais nova, que era ainda mais bonita. Sansão ficou irado e disse: agora tenho uma boa razão para fazer mal a vocês, filisteus, já que não podem mais me acusar de nada. Sansão saiu e pegou 300 raposas. Ele as amarrou pelo rabo de 2 em 2 e colocou uma tocha no meio de cada nó. Sansão colocou fogo nas tochas e depois deixou que as raposas saíssem correndo pelos cultivos dos filisteus. Assim foram queimadas todas as plantas dos campos e todos os grãos que tinham colhido. Também foram queimadas as vinhas e as árvores de oliveiras. Os filisteus, desesperados, perguntaram: quem foi que fez isto? E eles responderam: foi Sansão, porque seu sogro tirou a esposa dele e a casou com outro homem, um amigo de Sansão. Então os filisteus foram e queimaram a esposa de Sansão e o pai dela. Sansão ficou mais furioso ainda, e então prometeu que não descansaria enquanto não tivesse sua vingança contra os filisteus. Depois de todo o ocorrido, Sansão foi a uma caverna e ali ficou. A caverna estava em um lugar chamado Rocha de Etã. Os filisteus foram até a terra de Judá e se alojaram em um lugar chamado Lei. Ali acamparam e começaram a se preparar para a batalha. Os homens da tribo de Judá perguntaram: filisteus, por que vieram a esta terra para combater contra nós? E os filisteus responderam: viemos aqui por causa de Sansão. Queremos levá-lo como nosso prisioneiro e castigá-lo por tudo que fez ao nosso povo. Então 3.000 homens israelitas foram até a caverna na rocha de Etã para procurar Sansão e disseram: o que você fez conosco, Sansão? Por acaso não sabe que os filisteus nos têm dominado? E Sansão respondeu: eu somente os castiguei pelo que fizeram comigo. Sansão então deixou que aqueles homens o amarrassem e entregassem aos filisteus. Quando Sansão chegou à cidade de Lei e os filisteus o viram, saíram a recebê-lo gritando de alegria. Nesse momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com muito poder. Então ele pôde quebrar as cordas como se fossem simples linhas queimadas. Sansão então encontrou um osso da queixada de um jumento e o usou como arma, matando sozinho mais de 1.000 filisteus. Depois da luta, Sansão sentiu muita sede e pediu ao Senhor que não deixasse ele morrer ali ou ser capturado novamente pelos filisteus. Deus fez com que de um buraco em Lei brotasse água. Sansão bebeu daquela água e recuperou sua força. Assim, Sansão foi chefe de Israel durante 20 anos, na época em que os filisteus governavam. Sansão conhece e se apaixona por Dalila. Depois de um tempo, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava na cidade de Soreque. Os líderes dos filisteus ofereceram 1.100 moedas de prata para Dalila descobrir qual era o segredo da grande força de Sansão, para que eles pudessem vencê-lo, amarrá-lo e torturá-lo. Dalila então disse a Sansão: por favor, conte-me qual é o segredo da sua grande força. Diga-me
como alguém poderia derrotá-lo? E Sansão respondeu: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco que ainda não estiverem secas, perderei minha força e serei como um homem qualquer. Então os líderes dos filisteus deram a Dalila as 7 cordas de arco que não estavam secas. Dalila amarrou Sansão com as cordas enquanto alguns homens estavam escondidos na casa ao lado. Dalila disse: Sansão, os filisteus atacam. Então Sansão quebrou as cordas como se tivessem sido derretidas pelo fogo, e os filisteus não souberam do segredo da força de Sansão. Então Dalila disse a Sansão: você mentiu para mim, você tem me ridicularizado. Agora diga-me a verdade, como pode alguém amarrar e derrotar você? Sansão respondeu novamente: se me amarrarem com cordas novas que não tenham sido usadas antes, perderei minha força e serei como um homem qualquer. Dalila rapidamente trouxe cordas novas e amarrou Sansão, enquanto alguns homens esperavam escondidos na casa ao lado. Dalila então disse: Sansão, os filisteus atacam. Mas Sansão quebrou as cordas como se fossem simples fios. Dalila tornou a dizer: quantas vezes mais vais zombar de mim, Sansão? Já não me diga mais mentiras, mas me conte-me, como podem amarrar e derrotar você? Sansão então disse: se você fizer 7 tranças no meu cabelo, entrelaçadas com um pano de tecer, e as amarrar em um pino de tecer feito de madeira, serei igual a qualquer homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila fez uma trança em seu cabelo com um pedaço de madeira de tecelão e a amarrou bem. Depois, Dalila disse: Sansão, os filisteus atacam. Mas Sansão se levantou e arrancou do chão o pedaço de madeira do tecelão. Dalila, após ser enganada tantas vezes por ele, disse: como é possível que diga que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que mente para mim e não me diz o segredo da sua grande força. Ela continuou então perturbando Sansão todos os dias, e Sansão estava já tão desesperado que queria morrer. Assim sucedeu que certo dia ele revelou o segredo de sua força a Dalila, dizendo: ninguém nunca cortou o meu cabelo, porque fui dedicado a Deus desde antes de nascer. Se alguém cortar o meu cabelo, perderei a minha força e serei como um homem qualquer. Dalila sabia que desta vez Sansão lhe havia revelado o segredo de sua força. Então mandou uma mensagem aos líderes filisteus que dizia: voltem, que Sansão me contou tudo. E os filisteus então voltaram e levaram o dinheiro que lhe tinham prometido. Sansão estava dormindo com a cabeça nas pernas de Dalila, e ela chamou um filisteu para cortar o cabelo de Sansão. O homem cortou as 7 tranças e Sansão perdeu toda a sua força. Então mais uma vez Dalila disse: Sansão, os filisteus atacam. Sansão acordou e pensou que podia escapar como nas vezes anteriores, mas dessa vez Sansão não sabia que o Senhor o tinha abandonado. Então rapidamente os filisteus apanharam Sansão, arrancaram seus 2 olhos e o levaram a Gaza. Ali o amarraram com correntes de bronze e o puseram a trabalhar como um animal no moinho da prisão. Com o passar dos tempos, o cabelo de Sansão voltou a crescer. Os líderes dos filisteus reuniram-se para celebrar. Queriam oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e diziam: nosso Deus nos ajudou a vencer o nosso inimigo Sansão. Quando os filisteus viram Sansão naquela situação, todos adoraram o Deus deles, dizendo: este homem destruiu nossos cultivos, este homem matou a muitos de nossos homens, mas nosso Deus Dagon nos ajudou a capturar o nosso inimigo. Todos estavam muito alegres na celebração e gritavam: tragam Sansão para ele nos divertir. Então trouxeram Sansão e o obrigaram a parar no meio das 2 colunas do templo de Dagon.
e todos riram dele. Um servo levava Sansão pela mão e Sansão lhe disse: "Coloque-me onde eu possa tocar as 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas." O lugar estava cheio de gente. Todos os líderes estavam ali. No terraço havia mais de 3.000 pessoas vendo o espetáculo. Sansão orou ao Senhor assim: "Senhor Deus, lembre-se de mim. Peço, ó Deus, que me dê força apenas mais uma vez. Deixe-me fazer alguma coisa para castigar a esses filisteus por terem arrancado os meus olhos." Então Sansão tocou com as mãos as 2 colunas que sustentavam o templo. Apoiou-se forte contra as colunas e disse: "Morra eu com estes filisteus." E Sansão empurrou tão forte como pôde e todo o templo se desabou sobre os líderes e as pessoas que estavam ali. Assim, Sansão matou mais filisteus quando morreu do que quando estava vivo. Seus irmãos e toda a sua família vieram levar seu corpo e o enterraram na tumba de Manoá, seu pai, entre as cidades de Zora e Estaol. Sansão foi líder de Israel durante 20 anos. E assim termina a história de Sansão, o homem mais forte e frágil ao mesmo tempo, que pagou um preço altíssimo por revelar a sua fraqueza. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Vou deixar aqui para você outros vídeos como este para você assistir. Deus abençoe você e te vejo no próximo vídeo.